Pronto, estamos gravando. A aula de hoje vai ser sobre congruência de triângulos, certo? A congruência de triângulos é bem importante, né? Desde muito tempo atrás, a gente tem a tendência de fazer análises de equivalência, né? Eu desenho uma coisa e reproduzo esse desenho tal qual está de um lado no outro. Isso é muito comum em todas as áreas de aplicação matemática. Então, desde muito tempo que a gente vem trabalhando com essas semelhanças e de forma prática, utilizando elas nas construções em geral, né? Desde a época das pirâmides, você precisa saber essas relações, né? Então, como eu considero que dois triângulos são iguais ou congruentes? Na verdade, deixa eu tirar um pouco essa dúvida. Qual é a diferença entre igual e congruente? Igual é quando é a mesma coisa, certo? São duas coisas iguais, são duas coisas que têm o mesmo valor existencial. Congruente é quando são coisas diferentes. Eu trato como coisas diferentes, mas tem a mesma medida. Então, quando eu falo congruente, eu estou dizendo que tem a mesma medida, certo? Não é a mesma coisa, apenas tem medidas iguais. Ok? Ah, professor, então eu não posso dizer que esses triângulos são iguais? Pode, você pode dizer sim. Se você não considerar os dois como entes diferentes, certo? Se você considerar os dois como entes diferentes, você vai dizer que eles são congruentes. A sua imagem no espelho, se você leva em consideração você e sua imagem, elas são congruentes. Agora, se você só está pensando em si mesmo, a sua imagem no espelho é igual a você, certo? É muito filosófico isso. Em matemática, a gente costuma usar a palavra congruência no lugar da palavra igual, sempre que vem a geometria, certo? Então, eu digo que o triângulo ABC, que é o triângulo desse lado cá, né? ABC, porque são os nomes dados aos pontos que estão no vértice, né? Essas pontinhas dele. E o triângulo EDEF, eles são congruentes. Se você olhar aqui, eu não sei se dá para ver aí no de vocês, eu tenho um tracinho e um tracinho. O que é que simboliza esse tracinho? Quando a gente quer dizer que duas coisas são congruentes em geometria, a gente usa traços. Então, se o lado D é o lado que vai do D até o E, e o lado AC possui um traço, significa que eles são congruentes, certo? Então, essa é a simbologia que a gente vai usar em geometria. A gente bota três tracinhos assim, ó. Esses três tracinhos, eles significam congruência em matemática. Dois tracinhos é igual. Três tracinhos congruentes, certo? Então, o lado DE e o lado AC são congruentes. Se você olhar para cá, ó, tem dois, e do outro lado também tem dois. Então, o lado AB é congruente ao lado DF, porque os dois têm dois tracinhos. E, para finalizar, nós temos o lado BC com 3 e o lado EF com 3. Então, o lado BC é congruente ao lado EF. Certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Vamos agora para os ângulos. O ângulo A, ó, ele possui 3 tracinhos. O ângulo D também possui 3 traços. Então, eu posso dizer que o ângulo A, simbologia de ângulo a gente coloca no chapéu, né? Então, o ângulo A é congruente ao ângulo D. Pronto. Se você pegar agora o lado B aqui, ó, tem um tracinho e o F também tem um. Então, o B ele é congruente ao F. B ele é congruente ao F. E, para finalizar, o C tem 2 traços e o E tem 2 traços. Então, o C é congruente ao E. Pronto. Um triângulo ele só é congruente se ele tiver essa relação que eu estou mostrando para vocês aí na lousa, na tela. Todos os lados são congruentes, 2 a 2, né? E todos os ângulos têm congruência, né?
Se o ângulo A e o ângulo B não forem congruentes, eu não posso dizer que o triângulo é congruente. Certo? Então tem que ser tudo ou nada. Correto? Deu para entender o que é congruência? Sim, sim. Pronto. Aí coisas que eu posso falar porque os triângulos são congruentes. Eu posso dizer que eles têm o mesmo perímetro, eu posso dizer que eles têm a mesma área, certo? Eles têm as mesmas alturas, eles têm as mesmas bissetrizes, eles têm as mesmas mediatrizes, eles têm tudo igual. Né? Tudo neles vão ser iguais, em termos de medida. Então, se dois triângulos são congruentes, todas as suas medidas são congruentes. Ok? Agora, professor, toda vez que eu quiser saber se um triângulo é congruente, eu vou precisar fazer a conta de tudo, eu vou ter que medir os 3 ângulos, vou ter que medir os 3 lados para poder saber dos 2? Não, certo? Com o passar do tempo, o pessoal foi percebendo que existe alguns lugares que se você medir, automaticamente os triângulos vão ser congruentes. Então, você não precisa medir as 6 coisas, né? As 6 estruturas que eu mostrei aqui do lado direito. Os 3 lados vermelhos e os 3 lados azuis. Basta você medir 3, certo? Quais são esses 3? Não é qualquer 3, não. Tem que ser 3 específicos. Vamos lá. São chamados de casos de congruência. Ó. Primeiro, o primeiro caso é o lado, 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 certo? Então, aqui eu tenho ó, o lado 2 e o lado lá do outro lado, ó, mede 2. Ó. Então, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. O lado 3 e o lado 3 são congruentes. Lado 4 e o lado 4. Então, se os 3 lados de 2 triângulos tiverem as mesmas medidas, então esses triângulos são congruentes. Não precisa ir atrás do ângulo, certo? Não precisa. Porque se os lados são iguais, é óbvio que os ângulos também serão. Ok? Vou até marcar aqui os ângulos. Aí agora vem uma pergunta. Esse ângulo C aqui, que é o menorzinho, ele é congruente a quem? Ele é congruente ao F, ao E ou ao D? Quem chuta? Não tem problema errar, não, gente. Errando. Como assim, professor? Pode explicar de novo? Esses 3 triângulos, eles são congruentes porque os lados são iguais. Se os lados são iguais, os ângulos também são, em medida. Sim. Certo? Esse ângulo C aqui, ele tem a mesma medida de qual ângulo do triângulo EFD? Qual é o ângulo que está do outro triângulo, que é igual, tem a mesma medida do C? É o ângulo F, o ângulo E ou o ângulo D? O ângulo F é igual ao C. Exato, exatamente. E o D, ele é igual a quem, em medida? O D é igual ao A. O A, muito bom. E para finalizar, o B, né? Vai ser igual ao E. Bom, eu nem precisei medir, eu só medi os lados e os ângulos eu descobri só no olho. Ah, professor, mas como você sabe? Porque não está na mesma posição. Você vai pelos lados. Ó. O ângulo C, esse ângulo C aqui, ó, ele está com 3 na direita e o 4 na esquerda. Né? 3 e 4. O ângulo F também, ó, 3 e 4. Né? Então, você vai pela posição dos lados, e aí você descobre quais são os iguais. Né? Então, o F é igual ao C porque os lados do lado dele têm a mesma medida. E assim vai para o A. O A tem o 2 e o 3 do lado. Ó. Quem é que tem o 2 e o 3 do lado? É o D. Então, o A e o D têm a mesma medida, né? Nesse contexto. Certo? Contexto de congruência. Não é só porque tem o 2 e o 3 que eles vão ser iguais, não. Tá? Né? Só se for congruente que você consegue garantir que esses ângulos são iguais. Certo? Então, esse é o primeiro caso de congruência, é o mais fácil. Normalmente, a gente usa ele para criar triângulos iguais. A gente, por exemplo, quer fazer 2 casinhas de boneca. Né? Você está trabalhando com marcenaria. Você quer fazer o telhado da casinha. Você corta 3 pedaços de madeira. Se você quiser fazer outra casinha igual, você corta 3 pedaços de madeira do mesmo tamanho. Aí você faz a outra casinha do mesmo tamanho. É bem óbvio. Então,
lado, 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 é o caso mais comum. Na vida real. Na geometria, não, certo? Nas questões de geometria, o que mais a gente trabalha é esse aqui. Lado, ângulo, lado. Esse é bem comum, certo? A pessoa entrando. Ok. Vou dar a presença logo da pessoa, para a pessoa ganhar logo a pontuação dela e eu não esqueci. Então, É só bater print, professor. É só bater print. Aqui nós temos, ó, um lado congruente, outro lado congruente. Eu botei aqui 3, 3, mas podia ser qualquer valor. Podia ser 4, 4, 2, 2 embaixo. Não tem problema não. E o ângulo, ó, vocês estão vendo que o ângulo é igual? É o mesmo ângulo. Então, quando você tem dois lados congruentes e o ângulo no meio congruente, né? Você também tem os outros congruentes. Então, você não precisa nem fazer o resto. Você já sabe que esses dois triângulos são congruentes. Então, basta ter um ângulo e os lados entre eles. Então, se você for fazer um triângulo qualquer, desenhar dois triângulos iguais, já sabendo o ângulo, basta medir os lados, que aí você já consegue garantir que são congruentes. Okay? Eu botei 3, 3 aqui, mas nem deveria ter colocado. Não pode confundir. Então, eu vou mudar aqui com preto. Vou dizer que esse aqui é 4. Eles não precisam... 4, 4, 3, 3. Certo? Aí, agora vamos tentar testar aqui vocês. Este ângulo aqui, o ângulo A, ele é congruente a quem? No outro triângulo. Falta 2, né? Falta o D e falta o F. O A ele é congruente ao D ou é congruente ao F? Ao D. Ao D, exato. Ao D. Né? Ao D. Por quê? Porque aqui do lado do A tem o 4, né? Não tem o 3. Professora. E aqui no D tem professor. o 4, né? Praticamente são duas figuras iguais, só que partir ao meio e cada um vira para um lado, né? Já já a gente vai ver um que é exatamente isso. Por enquanto a gente está só desenhando igual. Mas tem umas figuras que a gente parte no meio e dá a mesma coisa. Então, ó, eu já sei que esses três lados, esses dois ângulos, esses lados são iguais. Certo? Beleza? Então, você pode medir só os lados, ou vocês podem medir dois lados e um ângulo no meio. Se você medir dois lados e o ângulo do meio deles, também garante que é congruente. Certo? Não precisa medir tudo. Então, de novo, só com 3 medidas eu já sei que as outras são iguais. Aí, para finalizar, o último caso, que é o caso ângulo, lado, ângulo. Esse aqui é interessante, certo? Você não precisa, o lado está no meio. Né? Nesse caso aqui, o lado está no meio. Né? A gente tem aqui o ângulo 40, o ângulo 60 e o 5 no meio. Também, ó, ângulo 40, ângulo 60 e o 5 no meio. Mas não precisa, certo? Se o 5 estivesse aqui ou aqui, não importa. Basta que seja dois ângulos e um lado, ok? Okay? Dois ângulos e um lado serve. Onde quer que esteja esse lado. Diferente desse aqui. Nesse aqui, o ângulo tem que estar no meio. Nesse aqui, o lado não precisa estar no meio. Ele pode estar nas pontas. Não tem problema, certo? O que importa é que tenha dois ângulos e um lado. Então, tá aqui. Esses triângulos são congruentes. Eu fiz duas medidas de ângulo, uma medida de lado e funcionou. Aí vem a pergunta. Ó. Esse ângulo D, eu já sei que é congruente ao ângulo A. Porque só sobrou ele, né? O A e o D. O 40, 40 e 60, 60 já tá ali. Agora, este lado AC aqui, ó. O lado AC. Ele é congruente a quem no triângulo verde? É o ED ou é o FD? FD. 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 Como é que o senhor sabe? Porque tem o 40 aqui e tem esse ângulo. Aqui tem o 40 e tem esse ângulo. Né?
Então, eu vou atrás da referência, né, para saber. Consequentemente, o lado AB é congruente ao lado BE. Certo? Tá aí. Aí vem aqui o que eu acho que foi o Felipe que falou, foi o Cícero. Quando a gente divide um triângulo ao meio. Dividir um triângulo ao meio não significa que ele vai ser congruente, certo? Só em um caso você divide ao meio e ele é congruente. Quando você tem um triângulo isósceles, certo? Quando você divide o triângulo isósceles ao meio, ele é congruente. Você vai fazer dois pedaços congruentes. E eu vou provar para vocês. Vamos provar que isso é verdade. Peguei aqui o desenho dele, ó, dividi ele no meio, certo? Essa linha vermelha aqui é chamada de bissetriz, certo? Bissetriz. Por que ela é bissetriz? Porque ela divide dois ângulos ao meio, certo? Eu tenho o ângulo de um lado e o ângulo do outro, eles são iguais, em medida. Então, são congruentes. Então, tá aqui, bissetriz, certo? Se você olhar, ó, o ângulo, o lado CA, ó, e o lado AB são congruentes. Como é que eu sei disso, professor? Porque eles são isósceles, não são isósceles? O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Aí eu botei aqui, ó, lado igual, né? E essa linha vermelha aqui, ó, ela também é congruente com essa aqui. Por quê? Porque elas são iguais. Nesse caso, elas são iguais mesmo, porque é a mesma linha, ó. É a mesma linha, tá vendo? Eu peguei a mesma linha e parti. Então, nesse caso, a linha vermelha, ela não é congruente, ela é igual mesmo. Hein? O AB e AD. No triângulo da esquerda, é AD. No triângulo da direita, é AD. Então, são iguais. Nesse caso aqui específico, é a mesma coisa, certo? Aí eu vou dizer, esses dois triângulos são congruentes. Já dá para ver que eles são congruentes. Quem é que me garante que eles são congruentes? É o lado, ângulo, ou o ângulo, ângulo. Qual dessas três regras me diz que esse triângulo aqui é congruente? Qual é a regra? Quem consegue me explicar? Quem Os lados iguais? Esse primeiro? Sim. Vamos ver. Esse lado aqui é igual a esse. Como assim? Esse lado é igual a esse. E esse lado aqui eu não sei. Eu não sei se é. Ainda. Não sei ainda se é. Então eu não posso usar lado. Como assim? O que é que o senhor quer saber? Eu quero saber qual é a regra que diz que esses dois triângulos aí são iguais com certeza. Lado não é, porque eu não medi os três lados, eu só medi dois. Ou é lado, ângulo, ou é ângulo, lado. Qual é a regra? É ângulo, lado. Isso, ângulo, lado, né? Ou lado, ângulo. O ângulo tá no meio, ó. Tem um ângulo igual. Aqui, ó, um ângulo igual. Um lado igual. É um ponto. E outro lado igual. Perfeito. Felipe, né? É. Então, lado, ângulo, lado. Então, eu já sei que esse aqui vai ser igual. Por que que eu sei? Porque eu acabei de usar uma regra para dizer que eles são congruentes. Então, eu não preciso medir. Eu já sei que esse e esse são iguais. Né? Eu sei que esse aqui, ó, é igual a esse aqui. Também. Certo? E uma coisa interessante é que, quando você faz esse tipo de estrutura, automaticamente, ó, esse aqui vira um ângulo reto. Né? Então, a gente pode falar algumas coisas do triângulo isósceles. Certo? Primeiro, eu até já falei na aula passada, mas agora a gente tem provado que é verdade. Okay? A bissetriz... Deixa eu escrever maior, para aumentar aqui o tamanho. A bissetriz do triângulo isósceles
é, ao mesmo tempo, mediana também. Por que ela é mediana, professor? Se esse pedaço aqui e esse pedaço tem o mesmo tamanho, né, significa que a bissetriz cortou o lado ao meio, né? Quando você divide ao meio, o lado da esquerda e o lado da direita tem o mesmo tamanho. Ou seja, a bissetriz dividiu ao meio o lado. Se a bissetriz divide o lado ao meio, a gente chama ela de mediana, né? A bissetriz é o nome que a gente dá para a linha asseviana que divide o ângulo ao meio. Se ela divide o ângulo e o lado, então ela é bissetriz e mediana, né? E, ó, fez 90 graus. Se fez 90 graus, a mediana também é altura. Porque a altura é a que faz 90 graus. Então, a bissetriz, a bissetriz, nesse caso, é mediana e a altura ao mesmo tempo. Professor, só no triângulo isósceles isso acontece? Não, né? O triângulo isósceles acontece nesse caso aí, da divisão, certo? Então, se eu tivesse deitado o triângulo, não daria certo. Só funciona nessa posição. Existe um triângulo que dá certo de qualquer lado, que é o equilátero. O equilátero, ele é isósceles em todos os lados. E tem os 3 lados iguais. Então, ele vai ser isósceles sempre. Não importa como você colocar ele, se você deitar ele ou não. Então, ele vai servir em todos os casos, certo? É isso. Outra coisa também importantíssima que vocês precisam lembrar, que vai cair muito, principalmente no ensino médio, é que esses ângulos aqui, ó, no triângulo isósceles, o ângulo de cima vale 1. Esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser obrigatoriamente igual, certo? A gente viu, né? O C aqui, e o D aqui, e o B aqui são iguais. Né? Então, os ângulos da base de um triângulo isósceles são sempre iguais. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são sempre congruentes. Certo? Então, são duas características que os triângulos isósceles têm. A bissetriz sempre vai ser mediana e a altura, quando você coloca a base sendo a base mesmo, quando a base é o lado diferente. Os ângulos de base, da base do triângulo isósceles, são sempre congruentes. Eu já resolvi muita questão de vestibular que tem essa segunda parte aí, de serem congruentes, certo? É muito comum você ver isso em vestibular. Então, no ensino médio, quando vocês forem estudar geometria no ensino médio, vocês vão fazer muita questão com isso, com o fato dos ângulos da base serem congruentes, ok? Alguma pergunta até agora? Não. Então, beleza, né? A aula de hoje era teoria, principalmente. Vamos aqui para os exercícios, ó. Sabendo que o triângulo ABC e PQR, né? O ABC é o vermelho, o PQR é o verde. São congruentes, relacione os ângulos de lados com a mesma medida. Então, vocês vão pegar esse triângulo aqui, É o de casa? vermelho e o verde, e vão... É o de casa. E vão fazer o que eu fiz aqui, ó. Certo? Vocês vão dizer os lados congruentes e os ângulos congruentes, certo? Do jeito que está aqui. Vocês vão fazer para esses dois triângulos, ok? Tá. Bom, essa é a tarefa de casa. Não precisa desenhar o triângulo. Você tira o print e bota no caderno só as respostas. São essas três, Não essas seis precisa aqui, de copiar? né? Não precisa copiar o triângulo, não. Nem a pergunta. Pode botar só a resposta, certo? Nem a pergunta, nem a resposta. Ou nem a pergunta, nem o triângulo. Né? Isso, basta a agoniado, resposta. cara. Essa respostinha aqui, ó. Só essa respostinha aqui, certo? Tá Eu bom. ver se vocês acertaram ou não. Lembrando que vocês vão ganhar o ponto da atividade mesmo errando. Não precisa acertar para ganhar. Você só precisa me mandar. Aí eu vou ver se a maioria está acertando ou não. Certo? Aí, quando eu for fazer alguma revisão, eu já sei qual é a matéria que vocês estão acertando mais, qual é a matéria que vocês estão errando mais. Certo? Lembrando, nós vamos ter aula agora na quarta-feira, dia 24. Aí, na semana que vem, dia 29,
Não, dia 29 não, dia 30. Aliás, dia 29 não. Dia 29 não vai ter aula, nem dia 1º. Não, dia Não vai ter 31. aula quando, Nem professor? dia 29, nem dia 30. Nem dia 29 de março, nem dia 31 de março vai ter aula de matemática. Por quê? Porque vai ser a semana da prova de matemática. Então, na terça-feira, dia 30, eu vou colocar a prova de matemática lá na plataforma da escola. Vocês vão acessar lá, clicar no link e vão fazer a prova, que vai ficar disponível até o domingo. Então, tem até o domingo para fazer. Não preciso fazer logo na terça-feira, não. Mas seria bom, né? Tá bom. Ou, pelo menos para vocês conseguirem responder melhor. Vocês começam na Professor, só uma terça-feira dúvida. e vai até o domingo. Oi. Na atividade, o senhor quer saber o quê? Quais são os lados que são congruentes? Por exemplo, o lado CA, AC aqui, ó, né? Esse lado de cima. Ele é congruente a quem? Aí você vai dizer, é congruente ao PR? É congruente ao PQ? É congruente ao QR? Entendi. Você vai tentar descobrir, aí você vai me dizer. Aqui é uma questão de, você tem que usar a sua imaginação para tentar ver o tamanho no olho, certo? Alguns são mais fáceis, outros vão ser mais difíceis. Beleza? É isso a aula de hoje, né? Nos vemos na quarta-feira.